Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre fusão de empresas, sob a perspectiva de uma organização que se prepara para realizar uma fusão com outra e, nesse momento, planeja e antevê riscos por um lado e ganhos potenciais por outro. Para ilustrar isso aqui, nós vamos contar uma história que ocorreu com uma indústria que se transformou na maior cervejaria do país e hoje é a maior do mundo. Normalmente, as empresas costumam se associar com o objetivo de se tornar cada vez maiores. Isso é um processo natural. Mas quando a gente imagina associações, é importante lembrar que não existe um único tipo. Eu vou citar para vocês 3 tipos mais comuns. Vamos imaginar que essas alternativas de associação sirvam como uma espécie de boia de salvação para organizações que estão vivendo algum tipo de situação complexa. Uma delas seria a associação do tipo fusão, que é o assunto que nós vamos abordar hoje. O outro tipo se refere à aquisição de uma empresa. E, por fim, as chamadas joint ventures, que representam também um tipo de associação um pouco diferente. Para nós podermos explicar isso melhor, eu vou tentar mostrar isso de forma didática, como é que se processa em cada um dos 3 casos. Primeiro, o que é exatamente uma fusão? Então vamos colocar uma equação aqui, como se fosse um estudo matemático. A fusão processa-se assim: uma empresa A se junta com uma empresa B e gera uma empresa C. Por exemplo, a AOL, que já foi a maior provedora de internet do mundo, americana, num determinado momento resolveu realizar uma fusão com a Time Warner, uma grande organização de mídia proprietária, entre outras coisas, dos estúdios de cinema Warner Brothers, da HBO de TV a cabo e outras empresas mais. No momento em que as duas realizaram essa fusão, elas se somaram e acabaram resultando uma terceira empresa. Essa empresa chamou-se AOL Time Warner. Ou seja, a American Online, ou AOL, no momento em que ela se junta com a Time Warner, as duas organizações, sob o ponto de vista societário, deixam de existir e dão lugar a uma terceira que ocupa o espaço das duas, no caso, a AOL Time Warner. Isso é fusão. O que seria exatamente agora uma aquisição, que é uma outra forma de associação entre empresas? Então vamos usar também a fórmula matemática para tentar explicar isso de maneira mais didática. Uma aquisição se processa assim: uma situação em que uma empresa A se junta com uma empresa B e o resultado é apenas uma delas, A ou B. Por exemplo, num certo momento no tempo, a HP, ou Hewlett Packard, empresa de tecnologia da informação, se associou à Compaq, outra organização do mesmo ramo de atividade, e o resultado foi que só uma delas prevaleceu, a própria HP. Ou seja, a Compaq foi engolida pela Hewlett Packard. Isso nada mais é do que uma aquisição, onde a gente vê que a marca HP, ao se juntar com a marca Compaq, na verdade representa a junção de duas organizações nas quais vai se ter como resultado uma só prevalecendo, no caso a HP. A marca Compaq sobreviveu durante algum tempo, mas a empresa não, ela foi absorvida pela HP. Uma terceira situação se refere àquilo que se chama de joint venture ou joint ventures, que é um pouco mais complexo sob o ponto de vista de explicação que se possa dar aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês isso didaticamente. Uma joint venture funciona assim: uma empresa A se junta a uma empresa B e o resultado corresponde às mesmas duas empresas individualizadas, isoladas e independentes como sempre foram, mas acrescidas de uma nova empresa chamada C, que vai pertencer às duas, normalmente em divisão societária do tipo meio a meio. Por exemplo, nós tivemos uma situação recente ocorrida aqui no Brasil, que foi o Banco Santander se associando à montadora de veículos coreana Hyundai, e o resultado foi a manutenção das duas independentes como sempre foram, mas a criação de uma terceira empresa de propriedade das duas meio a meio, um banco chamado Hyundai.
Vamos rever isso. Santander, empresa espanhola, se junta com a coreana Hyundai e as duas empresas, ao permanecerem individualizadas e independentes, elas apenas estabelecem no mercado a criação de uma nova empresa, no caso o Banco Hyundai, que pertence às duas meio a meio. Hoje nós vamos, na verdade, falar sobre fusão. Então, vamos só citar para vocês qual é a fusão que nós vamos mencionar aqui. Vamos, de novo, recorrer à fórmula matemática. A fusão correspondendo a uma situação em que a empresa A se junta à empresa B e resulta numa empresa C, vai aparecer, nesse case, da seguinte forma. A cervejaria Antártica se junta com a cervejaria Brahma e o resultado é uma terceira empresa chamada Ambev. Isso quer dizer o seguinte: as empresas Antártica e Brahma, sob o ponto de vista societário, deixam de existir, embora suas marcas continuem no mercado. A única organização que vai sobreviver vai ser a soma das duas com outro nome, American Beverage Company, ou seja, Companhia de Bebidas das Américas, Ambev. A nossa história vai começar com esses dois personagens, né? O primeiro deles, ali, corresponde a um alemão e o segundo deles, do lado de cá, um dinamarquês, ambos radicados no Brasil. No ano de 1876, eram sócios exportadores numa companhia que trabalhava com café na cidade de Santos, no estado de São Paulo, e o nome deles é um pouco difícil de ser pronunciado. Vamos tentar colocar aqui para vocês. O primeiro de lá, Johann Carl Anton Friedrich Zerrener, complicado, né? E esse, o dinamarquês, também um nome complexo, Adam Dietrich von Bülow. Mas os dois eram mais conhecidos como o seu Antônio e o seu Adão. Com o declínio da cultura do café no Brasil, esses dois homens resolveram montar um novo negócio no qual eles pudessem desenvolver as suas ações empresariais. E compraram essa empresa aqui. O ano foi 1891. Essa empresa ficava situada no bairro da Água Branca, aqui na cidade de São Paulo, e era uma fábrica de gelo. Veja lá. E essa fábrica de gelo chamava-se Antártica. O nome tem a ver justamente com o produto, claro. Por que gelo? Então vamos lembrar o seguinte, você que está em casa, veja essa imagem. Você sabe exatamente o que era isso aqui? Pois é, isso aqui é o que antigamente se chamava de geladeira, mas numa época em que nem existia a energia elétrica. Era nada mais nada menos do que um armário dentro do qual você colocava alimentos em cima de umas prateleiras em forma de grelha. Essas prateleiras, na parte de cima se colocava o alimento, na de baixo se colocava pedras de gelo. E embaixo das duas, uma gaveta de metal com serragem para recolher a água do gelo que vai derreter. Portanto, em função disso, como a eletricidade, embora já existisse, ainda era um luxo para poucas casas e poucas atividades de negócio, era importante existir uma indústria que produzisse e vendesse aquilo ali, as barras de gelo. E a Antártica, durante muito tempo, foi uma grande organização por conta desse tipo de demanda. Porém, a partir de um certo momento, com o desenvolvimento e a popularização da eletricidade, a Antártica teve que buscar novos caminhos e novos negócios. E foi a partir daí que ela teve, através do seu Zerrener, que é o seu Antônio, que a partir desse momento esteve sozinho comandando essa empresa, ele, de origem alemã, resolveu começar a produzir cervejas no Brasil, que inicialmente eram vendidas em barris e depois passaram a ser engarrafadas com sucesso. O nome foi mantido, Companhia Antártica Paulista, essa é a fábrica original, e aqui, com o tempo, ela foi mudada para o bairro da Moca, no estado de São Paulo. Após a mudança, o prédio que restou aqui no Parque da Água Branca, onde havia inclusive um centro recreativo dos empregados da empresa, um centro grande, onde tinha quadros esportivos, até campo de futebol, essa propriedade toda foi vendida. E, ao ser vendida, quem comprou foi uma associação esportiva. E com o tempo, embora essa associação tenha colocado seu próprio nome aqui, a propriedade continuou sendo chamada pelo nome pelo qual ela era identificada anteriormente, ou seja, Parque Antártica. Ou seja, a sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde ela é hoje, foi no passado a indústria antártica. Vocês veem nessa foto aérea, né,
essa área circunscrita, onde depois se construiu o estádio Palestra Itália, hoje Allianz Parque, né, uma arena bem mais moderna, mas toda essa área era nada mais nem menos do que a fábrica da Antártica. Vamos falar um pouquinho de uma história paralela que acontecia no Rio de Janeiro com esse personagem, um suíço chamado Joseph Williger. O ano é 1888 e lá ele monta uma empresa que vai concorrer com a Antártica no segmento de cervejas. A Antártica, portanto, uma empresa paulista e a Brahma uma empresa carioca. Essa era a fábrica original, que foi demolida há pouco tempo, que fica exatamente na Marquês de Sapucaí, antes chamada Visconde de Sapucaí, a rua conhecida por ser o endereço do Sambódromo do Rio de Janeiro. Aliás, esse imóvel fica ao lado de onde é hoje o Sambódromo. Nós vamos falar um pouquinho dessas três personagens importantíssimas. Os donos do Banco Garantia, que na época, em 1989, resolveram adquirir o controle societário da Brahma. Nós estamos nos referindo a Jorge Paulo Lemann, a Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, hoje entre os homens mais ricos do mundo. Jorge Paulo Lemann, especificamente, o homem mais rico do Brasil. Isso significa que certamente tiveram uma trajetória de sucesso, com certeza. A compra da Brahma resultou num gasto de 60 milhões de dólares por parte do Banco Garantia. Durante muito tempo, essas empresas elas tiveram uma participação de mercado muito próxima entre elas. Por exemplo, se nós olharmos as marcas de cerveja existentes no ano de 1999, a Brahma tinha 22%, a Skol 27%, a Antártica 18%, a Skin 21%, Kaiser 8% e todas as outras menores somadas 4%. Se nós pensarmos em termos de empresas, o market share das duas era esse aqui, quase 49% nas mãos da Brahma e 23,4% nas mãos da Antártica, isso também no ano de 1999. Os resultados financeiros delas eram os seguintes: a Brahma, naquele ano, 99, teve um lucro de 322 milhões de reais, enquanto a Antártica amargou um prejuízo de 632 milhões de reais. Portanto, isso vai nos mostrando que a situação da Antártica não era nada fácil. Um outro aspecto importante, com relação a vendas, no mesmo ano vai se notar que a Brahma vendeu 3 bilhões e 200 milhões de reais, enquanto a Antártica vendeu menos da metade, 1 bilhão 300 milhões de reais. Se nós pensarmos sob o ponto de vista do valor dessas empresas em função da cotação das suas ações, a situação fica um pouco pior. O ano de 1994, embora houvesse um certo equilíbrio, né, a Antártica valia 2 bilhões e meio de reais, enquanto a Brahma valia 2,2 bilhões, 4 anos depois, a Antártica teve uma queda assustadora, passou a valer 0,3 bilhões de reais, enquanto a Brahma passou a valer 3 bilhões e 700 milhões de reais. Em termos de dívidas, a Brahma teve um valor no ano de 99 de 284 milhões de saldo devedor, enquanto a Antártica teve 1 bilhão e 600 milhões de dívida, ou seja, quase 6 vezes mais do que a dívida da Brahma. Não é pouca coisa. No primeiro caso, a Brahma estava endividada em 17% do capital da empresa, enquanto a Antártica em 124% do capital, uma situação calamitosa. Em função disso, no dia 1º de julho de 99, é anunciada a fusão entre as duas empresas, criando-se a Ambev. Esse é o portfólio de produtos que passou a trabalhar dessa maneira só 9 meses depois, em abril de 2000, quando finalmente o governo brasileiro autorizou a fusão dessas duas empresas. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: como sempre nesse programa, você que está em casa vai se colocar no lugar do presidente da Ambev e analisar o seguinte: se você estivesse, naquela época, decidindo sobre a fusão, quais seriam, a seu ver, os benefícios e quais seriam os riscos potenciais de se realizar a fusão entre Brahma e Antártica, criando a Ambev? Enquanto você analisa isso em casa, eu vou fazer a mesma análise aqui com um convidado que eu vou trazer para vocês agora. Bem, então o meu convidado de hoje é o Bruno Gabriel Salles Martins, aluno do curso de Administração da PUC de São Paulo em vias de formatura. Tudo bem com você, Bruno? Tudo ótimo, você. Bem, então tá bem, obrigado pela tua presença. Nós vamos começar com relação a essas duas perguntas,
sobre o aspecto dos riscos potenciais. Quais você vê se você estivesse planejando no ano de 2000 a fusão entre essas duas empresas para criar a Ambev? Bom, professor, nessa situação aí, me vem em mente assim, dois principais riscos. O primeiro seria pelos próprios profissionais das empresas, né? Tanto a Antártica quanto a Brahma, que talvez por não conhecer exatamente como funcionaria uma fusão e tanto dos grandes diretores quanto os funcionários do chão de fábrica, eles poderiam ter dificuldade do relacionamento, né, entre a fusão da Brahma e da Antártica. E talvez pelo fato de a Brahma estar um posto à frente do mercado naquele período, eles podiam ter alguma rixa interna, isso daí deveria ser bem tratado pelos recursos humanos. Muito bem observado, quer dizer, o problema do conflito de culturas, né? Exato. Que é de fato um risco que existe em fusões de uma forma geral, né? E você imagina que havendo entre as duas empresas uma que se sobreponha à outra, e sempre acontece isso, como é que seria o reflexo dessa sobreposição de uma sobre a outra no aspecto que você citou, dessa rivalidade de culturas? Bom, talvez os funcionários da Brahma, pelo fato da empresa estar na frente do mercado, né, naquele período, eles poderiam, enfim, utilizar de algumas táticas aí para, enfim, sobressair em cima dos funcionários da Antártica. Isso poderia ser prejudicial, né, para o rendimento da empresa. E, enfim, o RH tinha que estar bem estratégico aí nesse ponto, no intuito de eles conseguirem conciliar os funcionários das duas empresas. Bem observado por você. O Bruno trabalha numa grande corporação bancária, então ele já tem uma visão de negócios pelo lado de dentro das organizações, né? Você vê outros riscos além desse do conflito de culturas entre empregados das duas empresas acontecer numa fusão? Claro, talvez, eu vejo agora pela parte dos clientes, né? Que eles poderiam, enfim, talvez como uma fusão as marcas continuariam sendo as mesmas, né? Mas no caso, os clientes, sabendo da notícia, poderiam acreditar que talvez a qualidade dos produtos alteraria, uma mistura aí de tecnologias de produção da cerveja, então os clientes poderiam, sei lá, ser afetados de alguma forma, né? Caso não, enfim, fosse explicado tudo corretamente, acho que isso é um risco também poderia acontecer. Muito bem observado por você, né? Você primeiro desenvolveu a ótica interna, né, dos empregados, e agora a ótica externa, como é que os clientes poderiam estar vendo isso, né? E alguma outra citação sua, sob o ponto de vista de riscos que haveriam num processo de fusão? Bom, tanto pela parte interna quanto dos clientes, Externa. né? Talvez um risco de as empresas não estarem preparadas o suficiente em relação à logística, porque, enfim, a fusão, nesse sentido aí, é para aumentar o tamanho, o market share das empresas, né? Muito bem. Então, isso daí teria que ter feito uma organização bem exata aí, no intuito de eles conseguirem, enfim, como o objetivo é ampliar o market share, então se isso daí for feito de maneira desorganizada, ou então se alguma empresa sobressair sobre a outra, isso daí pode complicar. Muito bem, os canais de distribuição Exato, que você está exato. citando, a logística. Agora vamos falar do lado bom, né? Ninguém realiza uma fusão se não imagina que vão haver benefícios. Que benefícios você acha que poderiam advir de uma fusão como essa? Bom, primeiro o tamanho da empresa, né, ia visivelmente crescer, porque a participação de mercado das empresas eram consideravelmente grandes, né? Eram uma das maiores do mercado. E nesse sentido, bom, com a criação da Ambev, eles conseguiriam, enfim, alcançar provavelmente regiões maiores, com a fusão do conhecimento também das duas empresas, não só necessariamente do capital e tudo, mas do conhecimento trocado, e para eles conseguirem atingir, não necessariamente só o Brasil, mas outras partes do mundo com a fusão das duas empresas, da Brahma e da Antártica. Muito bem colocado. Eu deduzo que você está se referindo à soma dos capitais, à soma dos conhecimentos e à soma dos clientes também, Exato, né? exato. Claro, tudo isso representa ganhos. E sobre o aspecto internacional, você acha que uma fusão permitiria para uma empresa de um país de terceiro mundo, como o Brasil, começar a se projetar no exterior de forma competitiva também? Sem dúvida, porque aumentando o mercado, né, provavelmente eles já vão ter... Uma empresa sempre ambiciosa, né, pelo menos Claro. é um intuito que ela deveria ter. Então, assim que ela conseguir um grande espaço no Brasil, ela já visar países próximos, Argentina, Chile, e além disso partindo para outras grandes cervejarias do mundo, como
Heineken, enfim, Ambev, Ambev não, desculpa, Budweiser, que Claro. também ocupam um grande espaço no cenário internacional. Agora, você vê, embora as empresas chamem isso de benefício, talvez a gente chame de malefício, né? A oportunidade das empresas que sejam fusionadas reduzirem o seu quadro de empregados para diminuir as duplicidades de atuação numa mesma atividade? Então, na verdade, pela minha ótica, sim, uma consultoria especializada nesse sentido, né? Provavelmente deve existir de fusão, para ajudar, enfim, eles conseguirem conciliar a fusão das duas empresas. E para os funcionários seria bom porque, enfim, alguns funcionários provavelmente que tiverem atividades duplicadas, Claro, será necessário o corte pessoal, mas outros funcionários, por exemplo, eles terão uma visão mais macro, enfim, já que é uma fusão, eles conseguiriam ver o lado da Ambev também e outros cenários que, no caso, a outra empresa alcançaria, né? Então, você citou a área de RH, a gente sabe que hoje as grandes corporações, quando precisam dispensar, elas têm um trabalho de outplacement, né? Ou seja, ajudam o empregado a se colocar em outras organizações do mercado. Exato. Ótimo. Bruno, excelente participação, te agradeço muito ter estado conosco aqui e nós agora vamos dar sequência mostrando para vocês o que realmente a gente teria de resposta para essas duas questões a partir do planejamento feito pela Ambev na ocasião. Vamos ver. Bem, assim como você em casa deve ter imaginado respostas para essas questões, assim como o Bruno Gabriel fez aqui tão bem no estúdio a sua avaliação, vou mostrar para vocês a avaliação da empresa em função desses dois aspectos. Vamos começar com relação aos riscos potenciais de uma fusão genericamente, não precisa ser exatamente dessa aqui. A primeira questão é, muitas vezes, quando se juntam os capitais, eventualmente se destina esses capitais para corrigir alguns tipos de problema que se tinha em determinados negócios que eram terminais, que estavam fracassando. E embora não se devesse fazer isso, é comum que isso ocorra e isso acaba muitas vezes representando uma inversão de capitais inúteis, porque o produto eventualmente ou os negócios podem estar definitivamente naufragando. Um outro risco potencial que existe numa fusão é justamente o gigantismo. As empresas se tornam muito grandes após a fusão e eventualmente perdem muito em agilidade, principalmente do processo de tomada de decisões. Outro aspecto também potencialmente complicado em termos de risco é quando a organização se une a outra única e exclusivamente com objetivos predatórios, para criar uma série de dificuldades para outras empresas no mercado. Ou seja, ela cresce muito menos em função das suas virtudes e muito mais em função da sua agressão, agora mais poderosa, evidentemente, com relação aos concorrentes que se tornam proporcionalmente menores do que ela no mercado. Outro risco potencial também é justamente um aspecto que foi muito bem colocado pelo Bruno aqui sobre a não harmonização das culturas que são sempre diferentes das duas organizações que são objeto da fusão. E isso gera muitas vezes conflitos de difícil solução dentro da própria empresa. Outro risco também que existe é que muitas vezes os capitalistas envolvidos na fusão o fazem exclusivamente por ambição pessoal de poder, querem se tornar tão grandes quanto as organizações geradas através de processos de fusão. E o mercado, o cliente e especificamente os negócios de forma geral são esquecidos. Agora vamos falar dos benefícios potenciais, né? As vantagens. Evidentemente ninguém faz uma fusão se não tem em mente obter resultados favoráveis. Vamos citar alguns aqui para vocês. Obviamente, o ganho de escala com recursos que são otimizados ao se somar as alternativas de propriedade, de capitais, de recursos humanos, de recursos em geral, tecnológicos, materiais, que cada uma das empresas tem separadamente. Por exemplo, com a junção da Brahma e da Antártica, que no total passaram a ter 51 fábricas, foi perfeitamente possível vender-se 2 delas sem perder a capacidade produtiva, graças a esses ganhos de escala que se obteve com a fusão. Outro benefício importante que o Bruno Gabriel citou muito bem aqui é a musculatura que a empresa acaba adquirindo após a fusão para competir
até mesmo no mercado internacional. A Ambev, a partir da sua criação, já se tornou a terceira maior cervejaria do mundo na ocasião. Um outro benefício que é visto por muitos como malefício para o mercado é justamente a possibilidade de se otimizar recursos humanos envolvidos. As empresas somadas que passaram a ter 18.500 empregados acabaram podendo realocar cerca de 1.700, quase 1.700 deles através de um processo de outplacement no mercado e reduzindo, evidentemente, os custos gerais de folha de pagamento. Outro benefício importante, também bem citado pelo Bruno Gabriel, é com relação às redes de distribuição e às redes de atendimento aos clientes, em que as empresas, quando sozinhas, não tinham um alcance tão grande quanto o que terão agora, quando juntas, quando somadas. E, finalmente, os benefícios potenciais sob o ponto de vista de market share. Como nós já citamos aqui, a Brahma tinha um pouco menos de 49% de mercado, a Antártica 23,4%, a Ambev passou a ter a soma das duas participações, que corresponde a 72,3%. Se tornou uma gigante nesse mercado. Esse aqui é o ranking dos países que são os maiores consumidores de cerveja no mundo, onde o que eu quero citar para vocês de forma bem rápida é que os primeiros, a primeira colocada é a República Tcheca, a Áustria em segundo lugar, a Alemanha em terceiro, a Irlanda em quarto, a Polônia em quinto, mas o Brasil só aparece em 17º lugar. O que é útil comparar é que essa avaliação é feita usando um indicador que é litros consumidos por pessoa por ano em cada país. Enquanto na República Tcheca esse resultado corresponde a 143 litros por pessoa, no Brasil é de apenas 62, o que significa que há um mercado muito grande a se conquistar ainda. Finalizando, nós podemos dizer que os três sócios que nós citamos aqui, acionistas da Ambev, se tornaram acionistas da AB InBev, que hoje é dona em nível internacional da Ambev. Em palavras simples, a AB InBev, controlada hoje, em parte por esses três brasileiros, é a maior cervejaria do mundo. A Trinca dos Reis, como eles são chamados no mercado, mostra que esses três brasileiros conseguiram um resultado excepcional a partir de um processo de fusão de grande sucesso. Se você se interessou por esse assunto, nos acompanhe no YouTube digitando Amaury Catropa Histórias Empresariais, uma alternativa melhor do que você vê apenas pela TV a cabo, quando isso exige que você faça no horário certo, no dia certo. No YouTube você vê quantas vezes quiser, nos dias em que quiser. Fique comigo.